Boa noite, Pai seja com todos. Estamos mais uma vez reunidos para meditar um pouquinho na palavra que Deus assim tem colocado para nós diariamente, para que possamos passar esse momento difícil em que a nossa esperança está em Deus. Quero convidar você a meditar comigo em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, que diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá nada. Então, diante do que nós estamos vivendo, nós começamos a ver que muitas coisas, será que valeu a pena? Será que vai acontecer? Será que o meu projeto deu certo? Será que vai dar certo? A minha aliança com Deus em janeiro, que eu fiz em janeiro e agora não, será que vai acontecer? Então, eu quero que você medite um pouquinho sobre o projeto de Deus. Deus, ele tem um projeto, e o projeto de Deus, ele é infalível. Ele é infalível. O nosso projeto, muitas vezes, nós achamos que não vai dar certo, desistimos dele. Mas o projeto de Deus não. O que Deus projetou para você esse ano, vai acontecer. Só não vai acontecer se você desistir. Se você desistir, então não acontece. Mas se você continuar firme, olhando para Ele, vai acontecer. O segredo de nós vivermos o projeto de Deus para nós é a nossa fé. É a nossa fé. Porque quem observa o vento nunca semeia. Quem está só olhando a natureza, quem está olhando só para esta terra, não tem ação. Mas diz assim, o segredo de viver um projeto de Deus é a fé. Qual é o projeto de uma pessoa que está desempregada? Qual é o projeto de uma pessoa que está em crise financeira? Qual é o projeto do brasileiro hoje? Diante dessa crise, qual é o projeto dele? Mas em janeiro ele tinha um projeto. Na virada do ano, dia 31, pro dia 1º, todo mundo tem um projeto para o ano. De repente, acontece tudo isso que está diante dos nossos olhos. Nós vemos na Bíblia, em 1 Reis, capítulo 17, não vou ler todo o texto, mas eu quero discorrer o fato que é mais importante para nós. Deus, ele manda Elias numa casa de uma viúva, que aquela viúva ia sustentá-lo. E ele chega e pede um copo com água e um pedaço de pão para a mulher. E a mulher diz assim: olha, eu não tenho nada, a não ser um pouco de farinha e um pouco de azeite, que eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, e vamos esperar a morte chegar. Olha o projeto da mulher para ela e para o filho dela. O projeto era esse. Diante da crise, a visão dela era analisada pela situação que estava passando o seu país, que não chovia, não plantava, não colhia. Mas Elias, ele chega para confrontar aquela mulher. Ele chega para mudar a história daquela mulher.
para mudar a história daquela mulher. E qual era o projeto de Deus? Qual era o propósito de Deus? Diante desse quadro, Deus manda profeta na casa daquela mulher, a mulher está em crise, todo o país estava em crise, mas Deus manda ele na casa daquela mulher. E ele chega, lança o desafio para ela. E ele fala assim, ó, faz primeiro para mim o bolo, depois você faz para você e para o seu filho. Se só tinha uma porção para fazer para ela e para o filho, e ele fala, faz para mim para depois fazer para o teu filho. Ele está instigando aquela mulher a experimentar uma porção de Deus. Ele está instigando ela. Tem hora na nossa vida que Deus, Ele aproveita a situação, o quadro que estamos vivendo, para instigar a nossa fé, para nós experimentarmos do seu melhor, do que Ele pode fazer. Então Elias, ele chega e fala assim, ó, não temas, faz primeiro para mim um bolo pequeno e depois para você e para o seu filho. No versículo 13. Então ele instiga aquela mulher. E aquela mulher, ela vai e faz. Para os propósitos de Deus se cumprir em nossas vidas, precisamos ter ação e reação. A nossa fé, ela é ativada quando nós ouvimos a palavra. E não era qualquer um que estava falando, era um profeta. Era um profeta. Quando nós temos um profeta nas nossas vidas, que nós ouvimos uma palavra, e aquela palavra mexe com a gente, então é o momento de ter uma ação com reação. Então a nossa fé é ativada, a minha fé é ativada, a sua fé é ativada mediante a palavra, porque vamos viver o propósito de Deus quando a nossa fé é ativada diante de um quadro negativo. Aquela mulher estava vivendo um quadro negativo, não tinha nada, ela não colhia, não plantava, não podia comprar, não tinha lugar para comprar nada, e de repente vem um profeta e ativa a fé daquela mulher, para que ela pudesse ter uma ação e uma reação. O propósito de Deus era suprir a necessidade daquela mulher. Então dependia dela de avançar, de crer ou não crer e de não fazer. Então, quando nós começamos esse ano em janeiro, nós fizemos um propósito diante de Deus. Nós fizemos um projeto de vida. Seria o ano da superação. Iríamos superar muitas situações difíceis, mas nós não imaginávamos como que ia ser. E muitos começam a desistir do propósito, mas Deus não desiste. O propósito de Deus ainda está de pé. O propósito de Deus ainda irá acontecer na minha vida e na sua vida. Então, quando aquela mulher, ela age, ela obedece, então Deus, Ele abre a janela dos céus
e suple a necessidade daquela mulher, e coloca na boca do profeta: não faltará farinha e nem azeite, enquanto não cair a chuva. Enquanto não vir a chuva, não faltará azeite e nem farinha. Então Deus, Ele está firmado no propósito que fizemos com Ele em janeiro. Não podemos desanimar, não podemos desistir, não podemos olhar mais para trás. O propósito de Deus é fortalecer a nossa vida. O propósito de Deus é que não falte nada para nós. O propósito de Deus é que tudo aquilo que nós anotamos em janeiro se cumpra em nossas vidas. Se cumpra. Por isso que nós precisamos ouvir os profetas, para que a nossa fé seja ativada no meio da guerra, no meio da batalha, no meio das dificuldades. Surge uma voz profética e nos levanta, e nós reagimos e vamos em direção daquilo que não estamos vendo, mas crendo que vai acontecer, porque é o propósito de Deus. Talvez o seu propósito já não é mais o mesmo de janeiro, mas o propósito de Deus continua o mesmo de janeiro, e todos irão se cumprir na minha vida e na sua vida, porque este ano é o ano da superação. E Deus só vai fazer se você estiver disposto, se você ouvir a voz dele, se você não desanimar, se você não olhar para a circunstância, mas se você olhar para ele. E essa palavra está ativando a sua fé, para que você não pare, para que você tenha uma reação diante da situação, que você levanta a sua cabeça e continua nesse propósito, porque Deus vai cumprir cada um dele na sua vida. Essas são as palavras de hoje, para a sua meditação, para o seu conforto, para que você possa estar firme, que você vai viver o propósito de Deus. Nada vai roubar do seu caminho. Nada vai roubar do seu caminho. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus, Pai, que esta palavra fique gravada no coração dos teus filhos. Que eles possam, Senhor, estar alinhados contigo. Que a fé de cada um agora possa ser ativada, Senhor. Que eles possam ter uma reação e levantar a cabeça, sabendo que tem um Deus vivo e poderoso, que eles alinharam, que eles fizeram uma aliança com esse Deus, e eles alinharam um propósito, e esse propósito irá acontecer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a vida de vocês. Domingo vai ser a nossa ceia, às 18 horas, vai ser online, e assim, durante o dia, amanhã, ou durante o dia, no domingo, vamos estar aqui. No domingo eu vou estar aqui das 9 até as 15 horas, você pode trazer o pão, você pode trazer o suco, eu e a pastora vamos orar e abençoar. Vai ser a ceia da família. A ceia da família. Então vai ser um momento que você vai estar junto com a sua família para ceiar. Você vai comer esta Páscoa junto com a sua família.
esse é o momento que Deus preparou para nós. Então, venha, traga o pão, traga o suco, nós vamos consagrar, vamos orar, para que a sua família seja abençoada e cercada com a presença de Deus. Se você tem a sua oferta, o seu dízimo, quiser trazer também, você pode trazer durante o dia, vamos estar aqui consagrando no altar de Deus, no altar de Deus. Se você puder trazer o quilo, traga, porque estamos montando cestas para ajudar os nossos irmãos em Cristo, os membros das nossas igrejas. Não temos muito para ajudar muita gente, mas pelo menos os domésticos da fé, da nossa casa. Então, Deus abençoa vocês, que te guarda, que te livra e que te dá força, em nome de Jesus. Amém.